Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. E o assunto principal, é claro, é a venda de Arthur Salles, negociado para o futebol europeu, vai jogar na Bélgica, foi vendido para o Grupo City, né? O mesmo grupo que comprou o Thales Magno recentemente. Então, o Vasco aí criando, né, uma relação de venda de jogadores para o Grupo City. Vamos falar sobre isso, né? Uma coisa que está dando muito o que falar aqui nas redes sociais. Muita gente não gostou dessa venda, acha que o valor foi muito baixo. Outras pessoas já acham que, pela atual situação financeira do Vasco não tinha como recusar. Enfim, vamos aqui debater essa venda de Arthur Salles para o futebol europeu. E tem também a informação de que o futebol russo está de olho em Bruno Gomes, né? Bruno Gomes, que é titular do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso depois da vinheta, então antes da vinheta rodar, conto com você deixando o like aí rapidinho. É muito importante, você ajuda aqui no crescimento do canal. E se inscreva também se você não for inscrito. Estamos perto de bater os 145 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E tava todo mundo na expectativa hoje por anúncio de reforços, né? Que o Vasco anunciasse aí mais uma contratação, algum burburinho até de que um zagueiro poderia ser anunciado hoje. Mas o que aconteceu foi outro anúncio, né? O anúncio da venda de Arthur Salles. E todo mundo foi pego de surpresa aí, porque não tinha nenhum burburinho sobre essa negociação. A gente realmente estava achando esquisito o Arthur Salles não jogar, né? Ele não estava sendo nem relacionado pelo Lisca. E aí o Lisca sempre citava aquele jogo contra o São Paulo, que ele poderia ter dado um passe, foi fominha, não tocou a bola. Parecia que o Lisca estava dando um castigo ali no jogador, mas com a venda, né, essa venda anunciada, aparentemente devia estar rolando ali nos bastidores já uma negociação. Então avisaram pro Lisca, vamos vender o menino, então melhor não colocar para jogar não, vai que acontece uma coisa, vai que ele se queima aí, uma lesão, alguma coisa do tipo, e poderia atrapalhar a negociação. E hoje o anúncio aí da venda de Arthur Salles. O Arthur, que jogou muito pouco, né, no time profissional do Vasco, ele é um destaque ali das categorias de base, mas no time de cima não teve muitas oportunidades. O que a gente lembra, assim, de cara, quando fala no Arthur, é o passe de calcanhar dele no gol do Morato, né, contra o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vinha entrando no time de cima e vinha entrando bem. A torcida gosta do Arthur, a torcida pedia, né? A torcida estava sempre nas redes sociais perguntando cadê o Arthur, porque o Arthur não joga, cobrava o Lisca, né? Dá oportunidade aí para o Arthur Salles, bota o menino para jogar. Então era um jogador que a torcida tinha expectativa em cima dele, né? De poder ajudar o clube, de poder virar, né, um grande jogador. No momento ainda é uma grande promessa, mas infelizmente não vai ser no Vasco, né, que ele vai virar esse grande jogador. Tomara que ele consiga dar sequência na sua carreira, que seja um baita de um jogador. O Vasco manteve 20%, né, do percentual nessa venda, então se ele deslanchar lá fora, seguir a carreira dele, fizer uma grande carreira, uma futura negociação, o Vasco ganha em cima dessa negociação, mas infelizmente no Vasco a gente não vai ver mais o Arthur jogando. Mas enfim, como eu disse, foi um anúncio que pegou todo mundo de surpresa, né? Não existia nenhum burburinho de negociação. E o Vasco anunciou da seguinte forma: o Vasco publicou no seu site oficial e também divulgou nas redes sociais. No site oficial, o Vasco publicou o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama acertou nesta terça-feira, dia 31 de agosto, a transferência do atleta Arthur Salles para o futebol europeu. Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o atacante defenderá nas próximas temporadas as cores do Lommel, da Bélgica, clube que integra o Grupo City. O jovem encerrará sua primeira passagem pelo clube de São Januário aos 19 anos, com 10 jogos disputados pela equipe profissional e conquistas importantes nas categorias de base. Enfim, aí tem uma imagem aí do Arthur Salles, né? O Vasco agradecendo, obrigado Cria, enfim. Chama atenção duas coisas nesse anúncio do Vasco, né? O primeiro é que o Vasco não coloca o valor. O Vasco anuncia ali a venda, mas não coloca por quanto, né? E isso pode ser uma estratégia, né? Porque a gente acompanha o noticiário, né? Que o Vasco está aí sofrendo penhora, etc e tal. Então é normal usar essa estratégia de não divulgar o que tá entrando no clube, né? A grana que está entrando. Outra coisa também que chamou a atenção é apenas 10 jogos que o Arthur fez pelo time profissional. Então
jogou muito pouco e já foi vendido. Bom, como eu disse, oficialmente o Vasco não divulgou os valores dessa negociação, mas informação aqui de dois jornalistas, né, que são muito conceituados aí e cobrem o Vasco. O primeiro, Fred Gomes, do Globoesporte.com, que disse que a negociação foi por cerca ali de 15,6 milhões de reais por 80% dos direitos do Arthur. Então, o Vasco vende ao jogador por mais de 15 milhões de reais e fica com 20% do seu passe, né, vamos dizer assim. Uma futura negociação, o Vasco recebe ali 20% dessa venda. E o jornalista Fernando Campos fez uma publicação interessante lá no Twitter, né, onde ele explicou como funcionou, como aconteceu essa venda do Arthur. Inclusive, trouxe informações de que o jogador já tinha recebido outras propostas, né, mas de valores menores, e o Vasco havia recusado. Mas os empresários do jogador queriam, né, que ele saísse, e o próprio jogador também queria, né, jogar no futebol europeu. O Fernando Campos postou o seguinte: o Vasco anunciou a venda do jovem Arthur Salles para o Lommel da Bélgica, que pertence ao grupo City. Negociação fechada por 3 milhões de dólares, por 80% dos direitos do jogador. O Cruz Maltino ainda mantém 20% dos direitos do cria da Colina. A joia queria sair e o negócio foi fechado. Arthur continuaria descendo para atuar no time sub-20 e ainda estava em uma transição para o futebol profissional. Não tinha se firmado. Em janeiro, recebeu propostas de 500 mil dólares e 800 mil dólares dos Emirados Árabes, e ambas foram recusadas. Não atenderam o que o clube desejava. O Pafos, do Chipre, chegou a oferecer 1,5 milhão de dólares, mas a proposta também foi recusada pelo Vasco. Pelo relacionamento de mercado e com a informação de que Arthur não seria utilizado agora, o Vasco acertou a venda para o Lommel da Bélgica, clube que pertence ao grupo City. A informação que eu tenho é que os representantes queriam aceitar as primeiras ofertas e o Arthur também tinha o desejo de ser negociado. O Vasco negou, esperou e acertou a venda com esse valor superior para o Lommel da Bélgica. Enfim, é claro, né, 3 milhões de dólares aí, eu acho que lá atrás eu falei euro, se eu falei me perdoa, eu vou até tentar corrigir na edição, mas são 3 milhões de dólares, né, que dá aí cerca de 15 milhões e meio de reais. É um valor baixo, né, para um atacante que tem potencial, um atacante que pode vingar, mas é aquela situação também, né, o mercado sabe que o Vasco precisa de dinheiro. O Vasco nesse momento é meio de tabela na Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que ainda estava numa transição de categoria de base para o time profissional. Então é muito difícil também você exigir muito mais do mercado, né? Exigir muito mais do que isso. E é aquilo, né? O Vasco precisa vender, o Vasco vive numa situação financeira praticamente insustentável, então os jogadores acabam saindo por um valor abaixo do mercado. Infelizmente, né? O mercado de futebol é isso aí. Enquanto o Vasco não se estruturar, o Vasco não tiver aí tudo certinho, conseguindo pagar suas contas, sem estar com pilhas na mão, enquanto isso não acontecer, o Vasco vai continuar perdendo seus jogadores por um valor abaixo do que eles realmente valem. Infelizmente, a realidade do clube no momento é essa. O Vasco recentemente já voltaram a surgir notícias de salários atrasados, né? Então o Vasco precisaria vender mais alguém para conseguir honrar os seus compromissos até o final do ano. Se falou em vender Andrei, se falou em vender Bruno Gomes, se falou em vender Ricardo Graça. Acabou que a venda que aconteceu foi a do Arthur Salles. Mas eu quero a sua opinião aí nos comentários. Deixa aí a sua opinião sobre essa negociação, né? Se você achou um bom valor, se você achou ruim. Acho que a grande maioria da torcida achou realmente um valor baixo e eu concordo. Foi uma negociação ruim, mas que infelizmente um clube quebrado acaba tendo que passar por esse tipo de coisa, né? A gente espera que um dia essa realidade mude. Bom, e antes de eu ir embora aqui, outras duas informações. Primeiro que esse é o terceiro jogador comprado pelo Grupo City, né? Terceiro jogador do Vasco. O Douglas Luiz foi vendido para o Manchester City, o Thales Magno esse ano foi vendido para o New York City e agora o Arthur Salles vendido para o Lommel da Bélgica, Lommel, enfim, do Grupo City também. E para ir embora, uma rapidinha aqui, é de que o Bruno Gomes pode receber uma proposta do futebol russo, né? Em junho, foi noticiado na imprensa italiana de que o Bruno Gomes seria a primeira opção do Spartak Moscou, caso o meio-campista Alex Kral fosse vendido. E hoje foi confirmada aí a venda desse jogador para o West Ham. Se o Bruno Gomes realmente for a primeira opção, os russos podem vir aí atrás do volante do Vasco. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!